Boa noite, alunos e alunas da Faculdade Fax. Hoje, dia 28 de setembro, estamos iniciando mais uma disciplina com vocês. Quem vos fala é a vossa professora, Sônia Santos, e a disciplina do momento, então, tem como nome na grade curricular de Atualidades. Mas o que vem a ser esse nome? Por que esse nome tão provocativo, como Atualidades? Caríssimos, vejam só. Nós passamos vários anos estudando, E a nossa profissão é a profissão que ela demanda muitas alterações. Por quê? Nós estamos linkados diretamente com legislações, normas, procedimentos, não é isso? Então, não tem como nós, alunos do curso de Ciências Contábeis e professores do curso de Ciências Contábeis, não nos atualizar. E qual seria a melhor forma de nós podermos atualizar? Claro, é evidente que nós temos alguns recursos dentro de legislações, mas o que mais nos chama a atenção nesse momento são os CPCs, Então, nós vamos fazer um estudo de atualidades, em alguns tópicos dessa disciplina que vai ajudar vocês bastante, inclusive para a prova do CRC, porque ele exige de forma bastante atualizada. E aí, nós já teremos, então, essa tratativa com vocês nessa disciplina, tudo bem? Vamos lá, vamos iniciar conhecendo um pouco o Conselho Federal de Contabilidade. Bom, galera, o Conselho Federal de Contabilidade é responsável pelo exame de suficiência, exame esse aplicado aos graduados em Ciências Contábeis, em formação superior e também tecnólogos em contabilidade com formação de nível médio ou técnico. O exame destina-se à avaliação das competências do profissional contábil e também suas aptidões ao exercício legal da profissão. Como nós sabemos, a partir do momento que vocês, graduandos do curso de Ciências Contábeis, terão que passar, então, pelo exame de suficiência, que é o exame que vai dar a vocês, então, a possibilidade de um registro no CRC, tá bom? Então, mais pra frente um pouquinho, nós vamos atribuir o que é e quais as vantagens, do Conselho Federal de Contabilidade. Pensando nas atribuições pertinentes ao Conselho Federal, além do exame de suficiência, estão as resoluções e disposições das leis que norteiam a profissão do contabilista, o registro e normatização dos profissionais e demais denominações de classe. Quando nós falamos da contabilidade, nós sabemos que nós temos um preâmbulo, nós permeamos dentro do direito, não é isso? Nossa profissão é toda baseada em legislações. Mas nós não sabemos, por exemplo, o que é atribuir funções de advogado. Nós não estamos aqui para interpretar leis. Então, o que ocorre? O Conselho Federal de Contabilidade, ele faz um trabalho em que transforma essa legislação a normas técnicas, a procedimentos, para que nós, contadores, possamos utilizá-las, mas dentro dos princípios contábeis. Mas estamos falando de um Conselho Federal de Contabilidade, onde esse conselho tem um endereço. Ele está localizado no Distrito Federal, sendo composto por 9 membros de origem brasileira, devidamente registrados e habilitados dentro da profissão. Esses membros ficam dispostos da seguinte maneira: um sendo designado pelo governo federal, que será nomeado presidente do órgão, e os demais sendo escolhidos por assembleia, também realizada no Distrito Federal ou Brasília. Essa é a composição dos membros do Conselho Federal de Contabilidade. Um pouquinho mais sobre o Conselho Federal de Contabilidade, ele demanda, então, para nós, profissionais contábeis, através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, algumas das normas e também das aplicabilidades de legislações. Então, o Conselho é atuante, é a partir do Conselho que nós, bacharéis de contabilidade,
Temos então que fazer a prova de suficiência e nos tornar então profissionais da área contábil ou contadores de fato já com os devidos registros, né? Então é um órgão importante. Eu vou deixar aqui para vocês um link, tá, do vídeo, o que é o conselho, quando ele passa a existir aqui no Brasil e qual é a força que ele demanda nessa classe profissional. O que nós estamos adentrando é de suma importância para o sucesso de vocês na prova de suficiência do CRC, prova a qual todos terão que fazer de forma obrigatória. Mas o CFC, então, Conselho Federal de Contabilidade, com toda a sua força, hegemonia e toda essa tratativa em relação a nós profissionais contábeis, também elege nesse momento que o CPC, que é um comitê de pronunciamentos contábeis. Mas ele foi idealizado a partir de união de esforços de entes bastante interessantes aqui no Brasil. Uma delas, o próprio CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, o CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, o IBRACON, que é uma ente que regula, então, os auditores dependentes e independentes, tá? Criado pela Resolução CFC número 1005 de 2005, o CPC tem como objetivo o estudo, o preparo e a emissão de pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando a centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira e aos padrões internacionais. Bom, a partir dessa resolução 1005 de 2005, o CFC passa então a trabalhar com aqui contadores, lógico, dentro de uma contabilidade brasileira, ela passa então a participar de um título chamado Contabilidade com Padrões Internacionais, porque é bastante complicado e controverso em ter uma contabilidade aqui no Brasil, o formato brasileiro de fazer contabilidade e de repente termos que trabalhar com uma empresa norte-americana que tem um outro tipo, praticamente não tão diferente, mas com padrões norte-americanos. É claro que não vai estar tanto conflito, mas pode haver divergências de opiniões. Então, a partir do momento que os padrões internacionais passam a exigir esses comitês para que a contabilidade no planeta Terra se unifique, então o CFC lança então o Comitê de Pronunciamentos Contábeis aqui no Brasil. Com o início, tá, dessa resolução, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, criado pela resolução CFC número 1055 de 2005, foi idealizado a partir da união de esforços e comunhão de objetivos também da Abrasca, Associação Brasileira de Companhias Abertas, e também da APMEC, Associação dos Analistas Profissionais de Investimento de Mercado de Capitais, também da BMIF, Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, Conselho Federal de Contabilidade, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, IBRACON, e Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuárias e Financeiras, FIPECAF, em razão de necessidades que no momento pareciam bastante importantes para que esse CPC fosse realmente idealizado. Convergência internacional de normas contábeis, redução de custo na elaboração de relatórios contábeis, relação de custo no custo de análise de decisões, redução de custo de capital. Vamos pensar um pouquinho. Antes da contabilidade, todos esses processos eles eram trabalhados por, Correios,
telex, telegramas. Então, o que acontece? Havia uma morosidade muito grande em relação ao quê? Às informações. Que nós tivéssemos uma empresa aqui no Brasil que fosse filial de uma empresa norte-americana. Fecharíamos o balanço aqui no Brasil e levaríamos esse balanço aos Estados Unidos para ser, então, apresentado aos sócios, né, majoritários. Imaginem como era complicado. Um contador brasileiro deveria viajar, então, até os Estados Unidos e apresentar esses balanços e demonstrações a essa equipe de proprietários ou sócios majoritários da empresa norte-americana. Então, como se há uma unificação, a contabilidade torna-se internacional, não há tanta necessidade dessa burocratização, ainda mais com o advento da internet, que as informações, elas passam a então ser o quê? Transportada de forma muito rápida, em segundos. Então, há necessidade de ter este comitê para que normas contábeis internacionais pudessem chegar para nós, contadores brasileiros, já previamente estudado e trabalhado em cima do que nós chamamos de princípios contábeis. A centralização na emissão de normas dessa natureza, aquilo que eu acabei de falar, né, pessoal? Se nós temos, por exemplo, um procedimento que seja de outro país e venha fazer parte, então, de nós, dentro da nosso Instituto CFC, obviamente que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis ou Técnico vai ter que estabelecer normas, procedimentos para que nós, contadores, tenhamos então à mão essas legislações ou esses pronunciamentos dentro do que nós chamamos de princípios contábeis. Representação e processos democráticos na produção dessas informações, envolvendo os elaboradores da informação contábil, os auditores, os usuários, as academias, os agentes de intermediação e o próprio governo. Quando a gente tem informação, ela é uma informação desprendida e nós temos públicos para essa informação, como nós vimos aqui. Ela não pode ser atribuída a apenas algumas pessoas, ou algumas entidades, ou alguns usuários, ela é pública. Então, por isso que nós precisamos de ter esse comitê, primeiro, para que ele pudesse transformar legislações em normas contábeis, ou normas técnicas contábeis, para que ele pudesse atribuir, então, o consenso de democracia para a informação, já que nós temos usuários e públicos internos, externos, privados e estatais diferenciados. Tratamos da centralização na emissão de normas dessa natureza, é algo que nós temos que trabalhar o quê? Um órgão responsável em disseminar uma informação que seja útil, necessária e democrática para várias entes, inclusive privadas e estatais, para os auditores, para os usuários em escritórios, para os contadores em geral, não é isso, pessoal? Inclusive também as questões acadêmicas. Então, quando nós trabalhamos com essa questão dos CPCs, ela vai nos unificar a tratativas, normas contábeis, normas técnicas que a contabilidade internacional está demandando para nós, aqui contadores brasileiros, e que o CPC vai dar então a roupagem, a tratativa, a instrução para que ela sempre esteja qualificada dentro dos pronunciamentos contábeis. Finalizo a nossa aula de hoje, já agradecendo muito a atenção de todos
Estou enormemente feliz por estar com vocês em mais uma disciplina. Essa disciplina que vai trazer para vocês muito conhecimento e favorecimento nas questões relacionadas à prova do CRC. Por isso, estejam atentos às questões relacionadas a essa prova, que nós vamos estar demandando o tempo todo durante a disciplina, tá? Essas atualizações são muito cobradas nessa prova, afinal, vocês farão uma disciplina em que os exercícios e as questões que serão elementadas nesta prova, elas estão dentro de uma qualificação de atualidade. Obrigada por estar comigo mais uma vez nessa noite. Fico feliz por todos e pelas vossas atenções. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite.